COI de fundos internacionais. Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo, como eu já venho falando nos últimos vídeos sobre COIs, sobre certificados de operações estruturadas, quero falar hoje sobre um tipo específico de COI. São os COIs de fundos internacionais. Para quem não sabe, esse tipo de operação, o certificado de operações estruturadas, é um tipo de investimento onde você pode aproveitar para investir, por exemplo, em investimentos no exterior ou até investimentos mais agressivos, mas sem a necessidade de correr risco de forma demasiada, como por exemplo investimentos no exterior poderia causar, investimento em ações e coisas nesse sentido. O certificado de operações estruturadas eu já falei em outros vídeos, se você quiser, vou ficar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar ali um link com o último vídeo onde eu expliquei exatamente sobre o que são os COIs, os certificados de operações estruturadas. E nesse vídeo eu quero falar especificamente sobre o que é o COI de fundos internacionais, por que ele vale a pena e por que você tem que ficar atento a algumas coisas antes de investir nele. Bom, para a gente começar, eu quero só pedir uma coisa para você. Se você gostar desse vídeo, aproveita para dar um like nele. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita para se inscrever, porque a gente sempre fala sobre planejamento, investimentos e finanças. E se você gostar desses assuntos, eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais dos próximos vídeos que estão para sair aqui. Bom, mas voltando para o assunto, a ideia principal desse vídeo é te explicar sobre os COIs de fundos internacionais. Os COIs de fundos internacionais nada mais é do que uma estrutura, ou seja, uma operação estruturada, um pacote de operação estruturada, digamos assim, que te dá acesso aos melhores fundos do mundo. Eu já disse aqui no canal, e mais de uma vez, que basicamente, quando a gente fala de Brasil, nós estamos acessando basicamente 3% do PIB mundial, 2% da renda fixa mundial e 1% da renda variável mundial. Ou seja, o investidor acaba deixando grande parte aí do dinheiro que existe no mundo na mesa, ou seja, deixa de aproveitar as grandes oportunidades. E a ideia dos COIs, que é a versão brasileira das nossas estruturadas, é justamente trazer essa possibilidade para o investidor sem que ele tenha que correr riscos de forma demasiada. Então, basicamente, quando a gente fala de um COI de fundos, a gente está acessando, por exemplo, um fundo internacional em reais no Brasil, o resultado final disso é em reais, e ainda com capital protegido. Qual que é a grande sacada disso tudo e como que essa é feita, né? Se você sabe, para quem investe aí fora do Brasil, investe em fundos fora do Brasil, sabe que a liquidez da grande maioria dos fundos dificilmente passa de uma semana. E quando a gente faz um COI, normalmente eles são de períodos mais longos, de 2, 3, 5, 7 anos, e basicamente para você ainda poder investir num COI, ou seja, que investe num fundo internacional e que realmente faça sentido, dado a nossa taxa de juros e dado vários outros fatores, você consegue acessar esse tipo de estratégia no exterior em reais no Brasil, mas você acaba não tendo a liquidez como um fundo lá fora tem, ou seja, essa operação é uma operação mais longa em troca dessa garantia de capital. A grande sacada dos COIs de fundos internacionais é que ao mesmo tempo que você acaba tirando essa liquidez, você troca essa liquidez por uma alavancagem. Então, por exemplo, ao invés de eu investir num fundo que investe lá no exterior, e vou dar um exemplo, o fundo da Pinco lá fora, e basicamente ao invés de eu investir no fundo da Pinco, que me traz um retorno aí médio nos últimos 10 anos, entre 4% e 5% e com liquidez em menos de uma semana, no COI, por exemplo, de um fundo internacional como esse que eu estou usando como exemplo, você tem uma estratégia alavancada, ou seja, você recebe o resultado desse fundo vezes 2, 3, 4, 5%, a depender de como foi estruturado esse COI. Então, basicamente, o COI de fundos internacionais te dá essa possibilidade de investir em um fundo internacional sem ter aí, basicamente, o capital em risco, ou seja, você tem o capital protegido, o seu capital que você aplicou, se eu apliquei 100 mil reais, eu tenho certeza absoluta que no final dessa operação
mesmo que tudo dê errado, eu tenho exatamente o mesmo valor de volta. E no final das contas, o que você garante aí com uma estratégia melhor é que se derem certos resultados desse fundo, você acaba tendo uma alavancagem financeira, ou seja, você esteja um resultado dobrado, triplicado ou às vezes chegando até a mais do que isso. Então, basicamente, é isso que acontece dentro de um fundo, né, dentro de um COI de fundos internacionais. E o COI de fundos internacionais ele tem uma tributação exatamente igual de renda fixa, então depende do prazo em que você fica nele. Você acaba tendo aí 22,5% até os primeiros 6 meses e diminuindo 2,5% a cada 6 meses, chegando na menor alíquota depois de 2 anos, que é de 15%. Então começa em 22,5% e chega na menor alíquota de 15%. É uma boa estratégia para quem está procurando aí um investimento com um pouco mais de risco. A gente sabe que cada vez mais o Brasil tende a ter taxas de juros mais baixas e os COIs são uma forma de você poder investir sem ter aí, investir, claro, no investimento de risco, mas sem ter o capital seu aí principal em risco. Para quem não sabe, né, esse COI aqui no Brasil ele é a versão das notas estruturadas muito conhecidas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e que ganharam muita força depois da crise de 2008. Por quê? Porque a grande maioria dos investidores ficou com medo de investir na Bolsa de Valores, investir em ações ou em fundos com maior risco e acabou utilizando as notas estruturadas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos para poder proteger o seu capital principal. A gente sabe aí que depois da crise de 2008 muita gente perdeu dinheiro, né, com toda essa crise, então acabou se criando aí as notas estruturadas, foi uma forma de garantir pelo menos o capital principal, o capital da aplicação dos investidores tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E agora que o Brasil tem passado por uma taxa de juros cada vez mais baixa nos últimos anos, os COIs têm se feito aqui uma boa estratégia para quem é um investidor aí que tem um pouco mais de medo, um pouco mais de receio de investir diretamente em ações, em fundos agressivos, e aí acaba utilizando o COI como uma grande vantagem aí para acessar mercados mais arriscados sem perder o capital principal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, aproveitem para se inscrever aqui no canal e, claro, curtir aqui esse vídeo, assim a gente distribui esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Se vocês gostaram, só se inscrever. Bom, espero que tenham gostado e como vocês já sabem, espero vocês no próximo vídeo.